Está tudo errado. Não sabemos para que lado fica o oeste. Até o oceano parece diferente. Há mais de 80 anos, estas enigmáticas últimas palavras assombram os investigadores. Vieram da tripulação do voo 19, 5 bombardeiros da Marinha dos Estados que voaram para o coração do Triângulo das Bermudas e nunca mais foram vistos. Mas eles não foram os primeiros. Décadas antes, o colossal USS Cyclops, um navio do tamanho de um cargueiro moderno com mais de 300 almas a bordo, também desapareceu nestas mesmas águas, sem sequer um único pedido de socorro. O que liga estes dois desaparecimentos lendários? Por gerações, os seus destinos foram atribuídos a uma sinistra porção do oceano, um lugar onde as leis da física supostamente se desmoronam. Mas qual é a verdadeira história? Aqui, vamos analisar o secretismo militar e décadas de mitos, para ver o que a ciência moderna e os registros desclassificados nos podem dizer sobre o que realmente aconteceu no trecho mais misterioso do oceano. Vamos viajar no tempo, primeiro até ao auge da Primeira Guerra Mundial para testemunhar a última viagem de um gigante de aço, e depois até ao crepúsculo da Segunda Guerra Mundial, para voar ao lado de um esquadrão de pilotos diretamente para a confusão que selaria o seu destino. A nossa primeira história começa nas águas frias e turbulentas do Atlântico, durante a Primeira Guerra Mundial. Esta é a história do USS Cyclops, uma embarcação que era, em todos os sentidos da palavra, um gigante. Lançado em 1910, o Cyclops não era um navio de guerra no sentido usual. Era um navio carvoeiro da classe Proteus, uma enorme embarcação de abastecimento flutuante com mais de 164 metros de comprimento. O seu principal trabalho era alimentar o apetite insaciável da frota da Marinha movida a carvão. O seu apelido era o Contentor de Carvão Flutuante, um cavalo de batalha essencial para o esforço de guerra. No início de 1918, o Cyclops estava numa missão crítica. Tinha navegado da Virgínia até ao Rio de Janeiro, Brasil, para abastecer navios aliados. A sua viagem de regresso era igualmente vital. Estava previsto que transportasse uma carga completa, cerca de 10.800 toneladas, de minério de manganês, um elemento denso e pesado crucial para a produção de aço nos Estados Unidos. Ao leme estava o comandante George W. Worley, um homem cuja liderança seria em breve alvo de intenso escrutínio. Com 306 tripulantes e passageiros a bordo, o Cyclops era uma cidade no mar, a caminho de Baltimore, Maryland. A viagem começou sem incidentes, mas antes mesmo de iniciar a sua última etapa, já havia sinais de problemas. O comandante Worley tinha relatado que o motor de estibordo do navio tinha um cilindro rachado, tornando-o inútil. Apesar deste problema mecânico bastante significativo, uma junta de inspeção decidiu que o navio estava em condições de navegar para regressar a casa. Além disso, o navio estava muito carregado. Quando fez uma paragem não programada em Barbados, a 3 de março, foi notado que o seu nível de água estava acima da linha de Plimsoll, um sinal claro de que estava sobrecarregado. A 4 de março de 1918, o USS Cyclops zarpou do porto de Barbados. O tempo estava bom. Apontou a proa para norte e navegou para a vasta extensão do Atlântico. Foi a última vez que alguém a veria. Os dias transformaram-se numa semana. A sua chegada prevista a Baltimore, a 13 de março, chegou e passou. No início, ninguém entrou em pânico. As viagens transatlânticas em 1918 eram frequentemente atrasadas pelo tempo ou pela constante ameaça dos submarinos alemães. Mas à medida que mais dias passavam com apenas um silêncio assustador do navio, o Departamento da Marinha começou a preocupar-se. O Cyclops não estava apenas atrasado. Tinha desaparecido. O mais perturbador foi a completa falta de comunicação. O Cyclops tinha rádio, operado 24 horas por dia. No entanto, nenhum único SOS tinha sido transmitido. Era como se o navio de 19.000 toneladas e as 306 pessoas a bordo tivessem sido arrancados da superfície do oceano. A Marinha dos Estados lançou uma busca massiva, uma das maiores da sua história na época. Navios cruzaram a rota prevista da embarcação, do Caribe à costa americana. Pilotos em biplanos antigos vasculharam as ondas em busca de qualquer sinal de destroços. Um bote salva-vidas, um campo de detritos, ou até mesmo uma mancha de óleo. Não encontraram nada.
o oceano engoliu o Cyclops por completo, deixando um mistério que o presidente Woodrow Wilson mais tarde diria ser conhecido apenas por Deus e o mar. As famílias da tripulação ficaram num limbo angustiante. Durante semanas, apegaram-se à esperança, mas essa esperança era sempre desfeita. Eventualmente, a Marinha teve de declarar o Cyclops e todos a bordo como perdidos. Permanece a maior perda de vidas não combatentes na história da Marinha do Samoa. Então, o que aconteceu? No meio de uma guerra mundial, o suspeito mais óbvio era o inimigo. Mas quando a guerra terminou e os registros navais alemães foram inspecionados, a teoria desmoronou-se. Os registros alemães não mostravam submarinos a operar na área onde o Cyclops desapareceu. Com a ação inimiga descartada, os investigadores olharam para o próprio navio. O motor rachado era um grande sinal de alerta. Mas alguns questionaram se o navio tinha uma fraqueza sistêmica mais profunda. Num eco estranho e assombroso, os seus navios irmãos, o Proteus e o Nereus, também desapareceram no mar durante a Segunda Guerra Mundial, ambos enquanto transportavam pesadas cargas de minério metálico. Isto levou a uma teoria proeminente: falha estrutural catastrófica. Talvez as vigas de aço do navio tivessem sido corroídas por alguma carga que transportou ao longo dos anos. O próprio minério de manganês tornou-se um dos principais suspeitos. É muito mais denso que o carvão, então o material pesado e rochoso pode não ter preenchido os porões de carga, deixando espaço para que se deslocasse violentamente em mares agitados. Uma teoria sugeria que se o Cyclops fosse atingido por uma tempestade, esta carga em movimento poderia tê-lo feito adernar bruscamente e virar com uma velocidade aterrorizante. Outra possibilidade assustadora combina este estresse estrutural com o próprio oceano. Os cientistas sabem agora que a região é propensa a ondas gigantes, paredes de água gigantes e imprevisíveis que podem atingir alturas de quase 30 metros. Tem sido teorizado que um navio como o Cyclops poderia ser apanhado entre duas ondas, suspenso com a proa e a popa nos cumes, e o seu meio sem suporte a afundar-se no vale. Junte a isso uma carga sobrecarregada e em movimento, e o navio poderia simplesmente ter partido ao meio, afundando-se sob as ondas em minutos, demasiado rapidamente para enviar um pedido de socorro. E depois, houve o elemento humano. O capitão do navio, George Worley, era uma figura controversa. Tinham surgido relatos de comportamento errático, e houve até um pequeno motim numa viagem anterior. Um detalhe crítico surgiu. O imediato do navio, o único homem a bordo com experiência no carregamento de minério de manganês, tinha sido preso por Worley após um desentendimento trivial. Será possível que, sem a sua perícia, o minério tenha sido carregado de uma forma que condenou o navio desde o início? Uma tempestade, uma falha estrutural, uma carga a deslocar-se, uma onda gigante, ou um erro fatal de julgamento. Qualquer um destes poderia ter significado um desastre. Uma combinação poderia tê-lo tornado quase certo. Mas sem destroços e sem testemunhas, a investigação naval oficial concluiu com apenas 5 palavras assustadoras: causa e razão de desaparecimento desconhecidas. Agora, vamos avançar 27 anos. A Segunda Guerra Mundial terminou. Na Estação Aérea Naval em Fort Lauderdale, na Flórida, a missão mudou de combate para treino. E é aqui, a 5 de dezembro de 1945, que o nosso segundo grande mistério começa. A tarde está limpa. 5 bombardeiros torpedeiros TBM Avenger estão alinhados na pista. Este é o voo 19. A sua missão é um exercício de treino de rotina chamado Problema de Navegação número 1. O plano de voo era um triângulo simples: voar para leste da Flórida, fazer um exercício de bombardeamento, continuar para leste, virar para norte e depois seguir para sudoeste de volta à base. A liderar o voo estava o tenente Charles Carroll Taylor, um instrutor veterano com mais de 2.500 horas de voo. Era um piloto experiente, mas tinha sido transferido recentemente para Fort Lauderdale e não estava muito familiarizado com esta rota específica. De acordo com os registros navais, Taylor chegou atrasado nesse dia e até pediu para ser substituído como instrutor, mas o seu pedido foi negado. O seu voo consistia em outras 4 aeronaves, transportando um total de 13 alunos e tripulantes.
Às 14h10, os 5 bombardeiros descolaram. No total, 14 homens estavam a voar em direção ao sol da tarde. A primeira parte da missão correu sem problemas. Mas por volta das 16 Rio, quase 2 horas após o início do voo, a torre em Fort Lauderdale captou uma transmissão de rádio profundamente preocupante entre o tenente Taylor e outro piloto. As transcrições de rádio pintam um quadro arrepiante de um homem que se perdeu completa e totalmente. A voz de Taylor estalou no rádio. As minhas bússolas estão pifadas e estou a tentar encontrar Fort Lauderdale, Flórida. Estou sobre terra, mas está fragmentada. Tenho a certeza de que estou nos Keys, mas não sei a que distância. Este foi o erro crítico e fatal. Os investigadores descobriram mais tarde que Taylor estava quase exatamente onde deveria estar, sobre as Bahamas. A terra fragmentada que ele via não eram os Florida Keys, mas as ilhas das Bahamas. Na sua mente, porém, ele estava perdido algures sobre o Golfo do México, no lado completamente oposto da Flórida. Cada instinto que ele tinha era agora baseado numa falsa realidade. Os operadores da torre tentaram desesperadamente ajudar, instando-o a ligar o seu transmissor de emergência para que pudessem encontrar a sua posição. Por razões que nunca saberemos, ele não o fez. À medida que a tarde avançava, a situação piorava. O tempo, antes limpo, começou a mudar. As transmissões de rádio captaram uma crescente sensação de confusão. Raios! Se pudéssemos voar para oeste, chegaríamos a casa. Voa para oeste, Raios! Mas a cadeia de comando manteve-se. Os pilotos seguiram o seu líder. Acreditando que tinha de voar para nordeste para regressar a Fort Lauderdale, Taylor levou o seu esquadrão cada vez mais para o Atlântico vazio. As transmissões ficaram mais fracas. Todas as aeronaves bem juntas. Teremos de amarar a menos que avistemos terra. Quando a primeira aeronave descer para menos de 10 galões, todos cairemos juntos. Às 19h04, o último e fraco sinal do voo 19 desvaneceu-se no silêncio. Mesmo antes dessa última transmissão, a Marinha já tinha lançado uma enorme operação de busca e salvamento. À medida que a escuridão caía, 2 grandes hidroaviões Martin Mariner foram enviados para procurar o esquadrão desaparecido. Um deles, designado Training 49, descolou com uma tripulação de 13 homens às 19h27. Às 19h30, o Mariner comunicou por rádio um check-in de rotina. Foi o seu último. Apenas 20 minutos após a descolagem, a aeronave desapareceu do radar. Mais ou menos na mesma altura, a tripulação de um navio mercante relatou ter visto uma explosão maciça no céu. Uma explosão de chamas que ardeu durante 10 minutos. Quando chegaram ao local, encontraram uma grande mancha de óleo, mas sem destroços e sem sobreviventes. O Martin Mariner tinha um terrível apelido, o tanque de gás voador. Era notoriamente propenso a fugas de vapor de combustível, que podiam ser inflamadas por uma única faísca. A Marinha rapidamente concluiu que foi isso que aconteceu ao avião de salvamento. Numa noite horrível, 6 aeronaves e 27 homens tinham desaparecido. A busca que se seguiu foi uma das maiores da história. Durante 5 dias, centenas de navios e aviões varreram mais de 300 mil milhas quadradas de oceano. Não encontraram nada. Sem destroços, sem botes salva-vidas, nem um único vestígio do voo 19. Então, aqui temos 2 desastres monumentais, separados por décadas, mas ligados pela mesma área do oceano e pelo mesmo resultado assombroso, o desaparecimento completo. Apresentamos a história, os últimos movimentos conhecidos e as buscas que nada encontraram. Antes de entrarmos na análise científica moderna e nas teorias verdadeiramente alucinantes, quais são as vossas primeiras impressões? Deixem as vossas teorias sobre o Cyclops e o voo 19 nos comentários. E se estão a achar esta investigação cativante, por favor, tirem um momento para subscrever para não perderem as nossas futuras investigações aprofundadas sobre mistérios históricos. Durante anos, a história oficial do voo 19 foi simplesmente causa desconhecida. O relatório inicial de 500 páginas da Marinha não chegou a atribuir culpas, mas eles alteraram-no mais tarde, atribuindo a tragédia a erro do piloto e colocando a responsabilidade diretamente no tenente Charles Taylor. A sua mãe,
Catherine, recusou-se a aceitar. Ela lançou a sua própria investigação e fez uma campanha incessante para limpar o nome do filho. Em 1947, ela conseguiu. A causa oficial foi alterada novamente para desconhecida. Esta reviravolta apenas alimentou a especulação pública. Os relatórios desclassificados confirmaram as transcrições de rádio que mostravam a desorientação de Taylor. Também mostraram que outros pilotos provavelmente sabiam que o seu líder estava errado, mas seguiram-no de qualquer forma por disciplina militar. Hoje, temos uma compreensão científica muito mais clara do que provavelmente aconteceu a Taylor. Desorientação espacial. Sem um horizonte claro, especialmente sobre uma massa de água uniforme ao anoitecer, o ouvido interno de um piloto pode pregar-lhe partidas. O seu sentido de para cima pode tornar-se completamente desligado da realidade. Combine isso com bússolas avariadas, e a situação torna-se incrivelmente perigosa. E por que falhariam as bússolas? O Triângulo das Bermudas é um dos poucos lugares na Terra onde uma bússola pode apontar para o norte verdadeiro em vez do norte magnético. Esta é uma peculiaridade de navegação conhecida como linha agônica. Embora os levantamentos da Marinha não tenham encontrado perturbações magnéticas incomuns na área, tem-se uma receita para o desastre quando se combina essa peculiaridade com equipamento a falhar, mau tempo e o pânico de estar perdido. Taylor, acreditando que os seus instrumentos o haviam traído, confiou na sua intuição. Mas a sua intuição estava errada. Ele não estava no Golfo, estava no Atlântico, e cada correção que ele fazia levava os seus homens mais para o mar até que os seus tanques de combustível secassem. Agora, vamos aplicar essa mesma lente moderna ao USS Cyclops. A ideia de uma onda gigante partir o navio em dois não é ficção científica. Oceanógrafos confirmaram que estas ondas monstruosas são reais. Para um navio como o Cyclops, já sobrecarregado, com um motor avariado e potencialmente comprometido, tal encontro teria sido fatal instantaneamente. Depois, há a ciência da própria carga. A teoria do minério de manganesa em movimento foi atualizada com um conceito chamado liquefação de carga. Isto acontece quando uma carga sólida fica saturada com água e, através do movimento de balanço das ondas, começa a comportar-se como um líquido denso e instável. Numa tempestade, isto poderia causar uma mudança súbita e catastrófica no peso, fazendo com que o navio emburcasse e afundasse com uma velocidade de tirar o fôlego. Isto explicaria perfeitamente a falta de um pedido de socorro. Todo o evento poderia ter terminado em apenas 2 ou 3 minutos. Então, se há explicações científicas plausíveis, por que a lenda persiste? A Administração Oceânica e Atmosférica Nacional, ou NOAA, tem uma posição oficial. Eles dizem que não há evidências de que desaparecimentos misteriosos aconteçam com mais frequência no Triângulo das Bermudas do que em qualquer outra área grande e bem frequentada do oceano. A Marinha e a Guarda Costeira concordam, acrescentando que as forças da natureza e o erro humano muitas vezes superam a ficção científica. Eles apontam 3 fatores-chave. Primeiro, esta região é uma autoestrada para navios e aviões. Mais tráfego significa mais acidentes. Segundo, é uma área de tempo extremo e volátil, o berço dos furacões e lar da poderosa corrente do Golfo. Terceiro, a própria geografia é traiçoeira. Em suma, a ciência diz-nos que o Triângulo das Bermudas não é unicamente misterioso, é apenas unicamente movimentado e unicamente perigoso. Claro, para muitos, estas explicações científicas não têm o mesmo impacto dramático que a lenda. É importante lembrar que a própria ideia do Triângulo das Bermudas é uma invenção bastante moderna. A frase nem sequer foi cunhada antes de 1964, num artigo de uma revista popular. A lenda foi realmente cimentada na cultura popular com o mega best-seller de 1974 de Charles Berlitz, O Triângulo das Bermudas. O seu livro entrelaçou as histórias do Ciclopes e do voo 19 numa grande narrativa de estranheza, e a partir daí, as teorias paranormais realmente ganharam força. Uma das mais populares é que o Triângulo é um foco de atividade extraterrestre, que alienígenas usam a área como um portal ou uma base subaquática. Os navios e aviões que desaparecem, segundo a teoria, são abduzidos. O filme Encontros Imediatos de Terceiro Grau
retratou de forma famosa a tripulação do voo 19 a regressar à Terra após ter sido levada por um OVNI. Embora não haja provas credíveis para isto, a teoria fala da nossa fascinação com a ideia de que talvez não estejamos sozinhos. Um mistério ainda mais antigo é frequentemente ligado ao Triângulo, a cidade perdida de Atlântida. Esta teoria afirma que o continente mítico se encontra nas profundezas da água, e os desaparecimentos são causados por tecnologia atlante remanescente, como cristais de energia poderosos que perturbam equipamentos e arrastam embarcações para a perdição. Como prova, os crentes apontam frequentemente para a estrada de Bimini, uma formação rochosa subaquática que se assemelha a uma parede feita pelo homem. Os geólogos concluíram que é um fenômeno natural, mas para muitos ainda é um símbolo de uma civilização perdida. Talvez as teorias mais alucinantes envolvam distorções temporais ou algum tipo de nevoeiro eletrônico. Esta ideia é alimentada por alguns testemunhos de pilotos, mais famosamente de um piloto chamado Bruce Gernon. Ele afirmou que, em 1970, voou através de uma estranha nuvem em forma de túnel que chamou de nevoeiro eletrônico. Ele disse que os seus instrumentos enlouqueceram e que sentiu uma distorção do tempo, descobrindo que tinha percorrido mais de 160 quilômetros em apenas alguns minutos. Estas histórias sugerem que as embarcações não estão a ser destruídas, mas transportadas para outro tempo ou dimensão. É uma ideia fantástica, mas capta a essência do apelo do Triângulo, que pode haver forças no nosso mundo que operam para além da nossa compreensão. Então, onde é que isto nos deixa? Temos dois dos mistérios mais duradouros do século XX. Por um lado, a ciência oferece um conjunto de explicações plausíveis e lógicas: erro humano, falha mecânica, fragilidades estruturais e o poder bruto e imprevisível da natureza. Juntos, eles apresentam um argumento convincente de que o Triângulo das Bermudas não é um lugar de poder paranormal, mas sim de perigo natural. Por outro lado, há o poder duradouro do desconhecido. As explicações científicas são robustas, mas falta-lhes a única coisa necessária para um encerramento absoluto: prova física. Por mais de um século, o oceano recusou-se a entregar os destroços do USS Cyclops. Por mais de 80 anos, guardou o segredo do voo 19. É neste vazio de certeza que a especulação prospera. As lendas do Triângulo das Bermudas persistem não porque sejam necessariamente verdadeiras, mas porque nos lembram que, apesar de toda a nossa tecnologia e ciência, o nosso mundo ainda é um lugar vasto, misterioso e por vezes perigoso. No fundo, as histórias do Cyclops e do voo 19 são tragédias humanas profundas, histórias de 333 vidas perdidas no mar. O mistério amplifica a tragédia, transformando-as de notas de rodapé históricas em mitos modernos duradouros. Então, o que pensam que realmente aconteceu? Foi uma tempestade perfeita de fenômenos naturais e trágico erro humano? Ou há forças em ação nas profundezas que ainda não compreendemos? A resposta final, ao que parece, ainda está por aí, perdida a algures no silêncio das profundezas. Obrigado por nos acompanharem nesta investigação ao Triângulo das Bermudas. Se acharam esta viagem pela história e pela ciência fascinante, por favor, deixem um gosto neste vídeo e subscrevam o nosso canal. E não se esqueçam de carregar no sino das notificações para serem os primeiros a saber quando explorarmos outro dos maiores enigmas da história. Até à próxima, continuem a questionar.